Boa noite. Estamos no meio do calendário das feiras agropecuárias aqui de Mato Grosso. Neste momento de festas, shows, exposições de produtos e serviços, eu chamo a atenção para o novo perfil. O que antes era apenas uma forma de demonstração e exibição, é hoje uma fonte de renda e, principalmente, de projeção de negócios. Temos várias feiras de alto nível de organização e potencial de resultados, tanto na capital como também no interior do estado. Uma delas, a Exponop, programada para junho, lá em Sinop, e consegue reunir aproximadamente 200 mil pessoas no norte do estado. É um número expressivo de consumidores em potencial. Poucas empresas conseguem chegar a tanta gente num curto espaço de tempo, ou seja, em menos de uma semana. Tanto a exposição de Sinop, como também as de Rondonópolis, Tangará da Serra, Cuiabá, Alta Floresta, Nova Mutum e outras, são vistas e exploradas por empresas nacionais e também empresas internacionais. Sabem por quê? Elas sabem que o público está num momento de descontração. E nada melhor do que esse momento para fisgá-lo. Seja para um fechamento imediato ou fechamento posterior de negócios. Na expectativa de casa cheia, ou melhor, de uma boa audiência na sua companhia, estamos chegando com mais uma nova entrevista aqui no programa Cláudio Alves Sem Censura. Certamente, por meio desta e de outras emissoras, você já deve ter ouvido falar em pirataria. No entanto, eu penso que poucas vezes chegou até você alguma informação sobre sementes piratas. Felizmente, as boas notícias sobre o mercado do agronegócio são maiores do que esses desvios que, lamentavelmente, ainda acontecem. Para analisar este e outros assuntos, eu tenho o prazer de receber aqui no nosso programa Cláudio Alves Sem Censura de hoje, o empresário, pesquisador, Ângelo Maronese, proprietário da empresa Agronorte, uma empresa que influencia na alimentação de muitos brasileiros. Ângelo, boa noite. Uma satisfação muito grande ter o privilégio de entrevistá-lo nesta noite de hoje aqui no programa Cláudio Alves Sem Censura, deixando registrado que depois aí de praticamente quase 2 anos de existência do programa e tentativa, enfim, conseguimos trazer você com esse conhecimento amplo para distribuir um pouco de cultura na verdadeira acepção da palavra para o nosso estado de Mato Grosso. Seja bem-vindo. Boa noite, o prazer é todo meu e você me jogou contra a parede agora porque você me deu muita responsabilidade, eu não tenho tanta cultura assim. Não, mas tem sim. Ângelo, eu gostaria de começar a nossa entrevista e não tem como falar no desenvolvimento científico, não tem como falar no desenvolvimento da agricultura que a sua empresa presta ao Mato Grosso e ao Brasil, sem falar de meio ambiente. Como é que é unir essas duas questões no desenvolvimento técnico para uma produção agrícola? Eu acredito, Cláudio, que hoje qualquer tecnologia que qualquer empresa de pesquisa dentro do agronegócio desenvolva, ou mesmo qualquer material genético que ele cria, que essa empresa cria e coloque no mercado, tem que levar em consideração o quesito preservação. Ou seja, o slogan produção com preservação ambiental tem que estar no dia a dia de qualquer empresa de melhoramento genético ou de desenvolvimento de tecnologia. E o agricultor ele já vem praticando essa preservação. Você pega o agricultor do Mato Grosso, para citar o exemplo mato-grossense, ele pratica o plantio direto, que é um plantio que é uma tecnologia que evita a erosão. Nós não temos mais aceroamentos de rio, a palhada, a biomassa que o agricultor usa após o cultivo da soja, protege a microvida do solo, faz aumentar essa microvida, não deixa as gotas da chuva causar impacto direto no solo, tem uma palhada aí que
que protege. O próprio milheto, que se usa bastante, outras biomassas. A Agronorte está lançando o pé de galinha, leucina e coracana, que é um excelente precedente cultural, uma excelente biomassa. Ela também tem, tanto o milheto como o pé de galinha, tem uma grande função ecológica, que é fazer a reciclagem de nutrientes, ou seja, o sistema radicular vai profundo, 1 metro, 2 metros de profundidade, pegando nitratos e potássio, que iriam poluir o lençol freático, e puxando novamente para a superfície. Ganha todo mundo. Ganha o meio ambiente e ganha o produtor rural que estava perdendo um adubo que volta para a superfície para as próximas culturas serem exploradas. Ângelo, eu queria que você falasse um pouco do conhecimento da sociedade, um novo sistema desenvolvido por vocês sobre o plantio de soja em outubro e do arroz em janeiro. Como é que é isso? Esse é um sistema que demorou quase uma década para ser desenvolvido, porque todo sistema, seja ele agrícola, industrial ou qualquer sistema, tem que ser aliado tecnologia com o produto ou com o material, no nosso caso, com o material genético. Então, a empresa desenvolveu uma tecnologia, pensou uma tecnologia de manejo de fungicida, de herbicida, de preparo de solo, de plantabilidade, e ao mesmo tempo teve que desenvolver material genético para casar tecnologia e material genético para que o sistema dê certo. Esse sistema... Qual que benefício que ele traz? Ele traz muito benefício. Você está plantando um arroz em outubro, que hoje é uma cultura nobre, deixou de ser uma prima pobre das outras culturas. Há 10 anos atrás o arroz era a prima pobre, porque nós não tínhamos qualidade de grão, nós não tínhamos produtividade. Eu queria tocar nesse ponto. Há 10 anos atrás, pela ignorância da gente, eu ouvia falar que só se plantava arroz lá no meio do brejo. E hoje o plantio é feito a seco, quer dizer, uma cultura dentro da normalidade. Foi a tecnologia que avançou? O que é? Com certeza. A tecnologia, inicialmente, você pega a origem do arroz, a origem asiática era uma origem de arroz irrigado. Foi para a Europa, os europeus trouxeram para nós aqui há 500 anos, 400 anos. A natureza selecionou as melhores variedades para situação de sequeira, ou seja, aquela água que São Pedro manda para nós, uma água limpa, ecologicamente correto, você não está bombeando água de um manancial, de uma represa para fazer lâmina d'água para produzir o arroz. E o mais recente, há 100 anos atrás, o homem, juntamente com a natureza, forçou a barra através do melhoramento genético e hoje nós estamos com variedades de arroz de sequeiro no centro-oeste, no norte e nordeste, com qualidade de grão, com produtividade que está dando bastante alento à cultura. Essa situação da inversão do plantio. O agricultor planta soja hoje em outubro, novembro e fica preocupado com a chuva. E eu vejo uma das tecnologias, um dos desenvolvimentos de vocês é substituindo plantar o arroz em outubro e a soja em fevereiro. É interessante eu explicar um quesito que faz com que, e nós acreditamos que os nossos sistemas vão acabar dando certo. E nós vamos apresentar esse sistema para o público a curto prazo de tempo. No início da chuva, nós temos um período de 6 meses sem chuva. E nós temos, imaginando a superfície do solo e o subsolo, imagina se fosse uma caixa d'água, nós temos uma caixa d'água vazia. Porque nós estamos saindo de 6 meses de seca. A umidade que estava nesse perfil de solo sumiu, evaporou, desceu para o lençol freático. Em janeiro e fevereiro, essa mesma caixa d'água, ela foi enchendo. Então nós temos uma caixa d'água aí de 2 metros cheia de água. Então o sistema que você está falando... Que é o solo. Que é o solo. A água está reservada, está depositada no perfil de solo ali a 2 metros, até 3 metros, dependendo do ano. Esse ano me parece que vai a 3 metros, tanto que está chovendo. Então o sistema que a Agronorte desenvolveu foi pensando nessa caixa d'água ali no perfil do solo. Então você planta um arroz em fevereiro, que muita gente fala, mas e a doença? A doença vai detonar essa soja, vai prejudicar muito em termos de produtividade. Muito pelo contrário, em fevereiro diminui a umidade relativa do ar, diminui a temperatura, e isso são condições desfavoráveis à doença. Ou seja, tem água no sistema radicular, lógico, a empresa de pesquisa tem que ser competente o suficiente para lançar materiais com sistema radicular profundo, para beber a água lá embaixo. E tem sol na folha, tudo que uma plantação quer. A mesma coisa quando o sistema é o inverso. Soja em outubro e arroz em janeiro. Mesmo que falte um pouco de chuva em abril, que é a época que ele está terminando a maturação, o arroz está com o sistema radicular
grudado lá na água, tá bebendo água dentro da caixa d'água. E a luz solar fazendo a fotossíntese e o enchimento do grão de forma perfeita. Eu entrevistei há pouco tempo o ex-ministro Alisson Paulinelli, e ele dizia com relação à parte dos agricultores a nível de Brasil, quando se surge uma nova tecnologia, da dificuldade em razão da falta de pessoas preparadas para fazer esse tipo de colocação aos nossos agricultores. Você concorda com isso? Eu concordo. Toda mudança é dolorida, toda mudança é difícil. Você olha como que nós produzimos soja no Mato Grosso. E quais são os sistemas atuais hoje que o agricultor pratica? É soja no cedo, milho em janeiro até 10, 15 de fevereiro. Depois vem um pouco de sorgo, soja e sorgo, um pouco mais tarde. E por último vem soja e milheto. A Agronorte quer fazer uma mudança nisso. Você pode ver que são culturas secundárias, vamos dizer, primas pobres da soja. Nós queremos colocar culturas principais. Soja e arroz, que hoje o arroz está bastante valorizado comercialmente, e temos materiais com altíssima produtividade, ou seja, dando um faturamento interessante por hectare. Soja, arroz, soja, de novo, duas mesmas culturas, só mudou a posição do período, do tempo. E nós temos um sistema sendo desenvolvido, que eu acredito que vai ser um dos melhores sistemas, se ele realmente fechar a tecnologia com material genético, seria soja, o milheto em dezembro, janeiro, na colheita dessa soja, o milheto, a cultura do milheto, para ela fazer todo esse trabalho biológico, esse trabalho de transformação de adubo químico em adubo orgânico, reciclagem de nutrientes, e 30 dias após o plantio do milheto, dessecar essa cultura e entrar com soja de novo. Quer dizer, 2 plantios de soja e 2 safras de soja no mesmo período de verão. Você acha que o agricultor está preparado para essas mudanças, com relação até à questão do risco? Como é que fica? São sistemas que minimizam o risco. Aí que está a grande vantagem. São sistemas que minimizam o risco. Por exemplo, vamos analisar. Você plantou um arroz em outubro para plantar soja em fevereiro, em final de janeiro, fevereiro. Deu uma seca na floração ou no enchimento de grão desse arroz. Você, ao invés de colher 80, você colheu 40. O que aconteceu no teu solo? Sobrou adubo no teu solo do arroz. O arroz não aproveitou todo esse adubo. Imediatamente você está colocando a soja. Você vai tirar a diferença. Você vai aproveitar aquele adubo que você colocou. Então você minimizou os teus riscos. Outra coisa que é interessante avaliar, Cláudio, é que você faz uma otimização de equipe e de maquinário. Por que nós somos obrigados a plantar soja, como hoje somos obrigados a plantar soja num período de 15, de 20 dias, no máximo 30 dias? Acontece na colheita um fechamento de tempo, ou seja, chuva durante 15, 20 dias, quanta soja é estragada? E quanta soja foi estragada esse ano? E dessa nova fórmula, esse risco não vai existir? A soja plantada em fevereiro é uma maravilha. Você planta em fevereiro, março, diminui a chuva, você vai colher ela em abril, maio, final de abril, maio, não chove mais, não tem atoleiro nas estradas, você colhe a soja com 14% de umidade, não precisa secar, o frete é barato porque está sobrando caminhão. Isso é um espetáculo. Interessante. Você colhe das 6 às 8, às 10, você pode colher de dia e de noite a tua soja, não tem problema. Assim que voltarmos dos comerciais, nossa conversa será sobre o mercado da cultura do arroz. E vale a pena ficar com a gente, porque ainda hoje vamos discutir sobre preços e pirataria. Voltamos no instante. O programa Cláudio Alves, sem censura, volta já. Fique sabendo sem censura. A história do plantio direto data de 1950, na Inglaterra, quando pesquisadores da ICI, atualmente Syngenta, procuravam várias opções para a agricultura e descobriram o Reglone, herbicida de contato capaz de destruir ervas daninhas sem a tradicional aragem da terra. A partir deste trabalho, a empresa desenvolveu o plantio direto. Pouco tempo depois, o sistema foi introduzido nos Estados Unidos e de lá se espalhou para vários países do mundo. No Brasil, a história registra que o plantio direto chegou em 1972, em Rolândia, no norte do Paraná, através do produtor Herbert Bartz, que foi aos Estados Unidos e adquiriu uma máquina específica para o plantio direto e obteve sucesso com a nova técnica após testes em sua propriedade. Depois de Rolândia, o sistema foi difundido em Cornélio Procópio e na região de Campo Mourão. Em seguida, espalhou-se pela região dos Campos Gerais e outras regiões do Paraná e do Brasil.